Boa tarde, professor. Eu sou o Gustavo. Estou aqui para falar sobre a questão 2 do trabalho. Bom, em uma placa de ouro há um pequeno orifício que, a 30 graus Celsius, tem superfície de área 5 vezes 10 a menos 3 centímetros quadrados. A que temperatura devemos levar essa placa para que a área do orifício aumente o correspondente a 6 vezes 10 menos 5 centímetros quadrados, dado o coeficiente de dilatação linear do ouro, linear do ouro, 15 vezes 10 a menos 6 graus Celsius menos 1. Bom, a primeira coisa que eu tenho que falar é o seguinte, aqui ele dá o coeficiente de dilatação linear do ouro, mas ele não está querendo saber a dilatação linear de certo produto, porque uma placa ele não é apenas uma dimensão assim, ele tem duas dimensões, então é a área. Ele está querendo saber da área. Então, o coeficiente de dilatação linear é representado por alfa e o coeficiente de dilatação superficial é representado por beta. Então, se ele deu o alfa, como que eu vou saber o beta? É basicamente multiplicar o alfa por 2, porque 2 alfa é igual a 1 beta. Tá. Segunda coisa que eu tenho que falar é que à medida que a placa aumenta, o orifício também aumenta. Isso é o básico. Bom, então, então, a terceira coisa que eu preciso falar é o seguinte. Aqui ele está falando a área do orifício aumente o correspondente a 6 vezes 10 a menos 5. Não está falando que é, a, a dimensão final vai ser 6 vezes 10 a menos 5. Não. Ele está falando que o 5 vezes 10 a menos 3 tem que aumentar 6 vezes 10 a menos 5. Não é que o 6 vezes 10 a menos 5 é a área final, não. Ele vai ter que aumentar isso. Ou seja, eu anotei aqui as informações já em outra folha para fazer a conta. Então, o 6 vezes 10 menos 5 é o delta A, não é o A final, é o delta A. Então eu anotei aqui. O delta A, que a variação da área é 6 vezes 10 a menos 5. A área inicial é 5 vezes 10 a menos 3. O alfa é 15 vezes 10 a menos 6. O T0 é igual a 30 graus Celsius. O delta T e o TF a gente não sabe ainda. Então eu vou colocar aqui a conta que a gente vai precisar fazer. Bom, essa equação aqui, ela é basicamente a equação geral da dilatação superficial, que é o ΔA, que é igual a zero vezes beta vezes Δθ. Então agora vamos substituir os valores. 6 vezes 10 a menos 5, que é igual a 5 vezes 10 a menos 3, vezes a variação de temperatura, porque o ΔT é a mesma coisa que ΔT, né? Variação de temperatura. Tá. Então, tá pronto aqui? Não, porque tá faltando o beta. Então, eu vou colocar aqui o beta na outra parte. Por quê? Porque ele vai ser 15 vezes 10 a menos 6 vezes 2. Porque aqui a gente tem o alfa, como eu falei, e o alfa e 2 alfa é igual a 1 beta. Então ainda precisa multiplicar esse valor aqui por 2. Então, 6 vezes 10 a menos 5, que é igual a 5 vezes 10 menos 3 vezes 30 vezes 10 a menos 6. Então, 6 vezes 10 a menos 5, que é igual a 30 vezes 5, 150, vezes 10 menos com menos, menos 3 mais menos 6, fica menos 9, vezes o ΔT. Botou um ΔT aqui. Tá. Agora eu vou passar isso aqui, como ele está em notação científica, então ele tem que ser maior que 0 e menor que 10. Então eu vou colocar 1,5 vezes 10 a menos 7 vezes ΔT. Tá. Agora vamos isolar a incógnita. Então, ΔT é igual. Isso aqui está multiplicando o ΔT, passa dividindo. 1,5
vezes 10 a menos 7, que divide 6 vezes 10 a menos 5. Tá. 6 dividido ΔT é igual. 6 dividido por 1,5, 4. Sinal que está embaixo aqui está negativo, ele passa a ser positivo. Então, 7 mais 5, menos 5 mais 7 vai dar 4 vezes 10 a 2. Elevado a 2. Por quê? Porque como é uma divisão aqui, vai diminuir um coeficiente pelo outro. Ou seja, menos 5 menos menos 7. Ou seja, menos com menos mais. Então, menos 5 mais 7. Então, 4 vezes 10 a 2. Então, ΔT é igual a 400 graus Celsius. Essa é a variação de temperatura. Mas o exercício ele não quer saber a variação da temperatura. Aqui, ó, a gente já pode colocar que o ΔT é 400 graus Celsius. Mas o exercício não está querendo saber o ΔT, ele está querendo saber o T final. Então, como que a gente vai saber o T final? É basicamente o seguinte. ΔT, que é o que a gente descobriu, ele é igual ao T final menos o T inicial. A variação de temperatura é igual à temperatura final menos a temperatura inicial. Ou seja, 400 é igual à temperatura final, que é o que a gente quer descobrir, menos aqui, ó, temperatura inicial é igual a 30 graus Celsius. Menos 30 graus Celsius. 30 graus Celsius. Então, vai passar isso aqui para o outro lado, né? Que na verdade não é passar. Vai diminuir isso aqui por 30 e somar aqui por 30. Somar 30 dos dois lados, né? Então, T final é igual a 430 graus Celsius. Vou anotar aqui 430 graus Celsius. Essa é a temperatura final para que haja essa variação de superfície. Tem que estar a essa temperatura para ver essa variação da superfície do ouro.